dado como todo o cosmos. E uma terceira. E a terceira qual é? Já disseram o segundo, só falta a terceira. Só falta já um, não precisa mais pensar muito. Os fenômenos já estão na natureza, ou são físicos, ou são fenômenos humanos, né? Resultante das relações humanas. Sociais, desculpa. Não, a morte está muito distante. A morte está com... Vitória. Por favor, só falta um. Os animais estão no cosmos. Os animais estão no cosmos. Falta apenas um. Os? Não. Por favor, só falta um. Vocês que não vão à igreja nunca vão saber, né? A espiritualidade está ligada a... Ok, mas também a teologia. A teologia estuda sobre Deus. O Deus é o terceiro elemento da investigação científica. Só são três. A investigação científica só tem três objetos: homem, o cosmos e Deus. Não há outro, assim, um outro. Então. É a de Deus, porque isso é a assunção que só existe um Deus, não é? Isso é mais para as... Não, as divindades, né? As divindades. Pode ser um deus, ou se formos da Grécia Antiga, aqueles deuses todos, incluindo o deus do vinho, que é o Dionísio, né? São todos aqueles deuses. Podemos estudar assim, ilustre. A existência de Deus. A investigação científica, né? Grande questão. Então, se Deus é um ente cuja natureza depende da fé, como é que é objeto de reflexão, de investigação científica? Ok. Então, para isso, vou explicar como é que cada um é objeto para chegarmos a Deus. Não é? Existe? Vem daí. Existem várias perspectivas para se enquadrar a questão da investigação científica e os seus objetos. O objeto sobre o homem, quase já conhecemos todos, não é? Se for da psique humana, é a psicologia, a sociologia, os grupos, saúde, medicina, já conhecemos sobre o homem. Há várias ciências que estudam o homem em várias perspectivas. O cosmos, também já conhecemos, a astrologia, a biologia também, a geografia, etc. E Deus? O objeto Deus, enquanto uma divindade externa, é da investigação científica. Como é que se pesquisa sobre Deus? Existem métodos, por isso é que tem teologia. Um estudo, a ciência que estuda Deus. Nós, em filosofia, estudávamos, por exemplo, uma ciência que era teodiceia. Teodiceia é uma ciência que estudamos, que é aquela que te ensina a falar de Deus e a convencer sobre Deus, sem ter fé, sem fazer recurso aos princípios bíblicos. A revelação, teodiceia. Agora... Exato. Existem vários tipos de conhecimento e o teológico não está dentro do conhecimento científico. E estão a nos falar dos três objetos da ciência.
Então Ok. passa a ser uma situação aí. Sim, eu sei, vou chegar lá. Obrigado. Vou chegar lá. Então, também sobre isto? Sim. Me parece que ele pode se enquadrar pelo facto de que, das características da ciência, uma delas é o provável. Não, tem um provável ou certo, né? Então, me parece que quando nos referimos a Deus, pode não ser, a característica pode não ser certa, mas pode ser provável também. Então, neste aspecto, me parece que ele pode se enquadrar Ok. nos objetos. Além disto, existem métodos mesmo. Não estamos a falar só. Além disto, existem mesmo métodos para se aferir que se este elemento que se evoca como sendo divino é ou não divino. Não sei se vocês já ouviram falar da fonte Q. A fonte Q é uma fonte alemã de investigação teológica. Se forem para o Google vão encontrar. De investigação teológica, que é a fonte que permite fazer uma leitura científica sobre as afirmações e princípios bíblicos. Há, por exemplo, aquela questão de que há lá na Bíblia um senhor que bateu com uma vara assim e dividiu as águas. Como é que chama esse senhor? Moisés, não é? Pronto. Então, ele tal com o povo, ele chegou com uma vara, pega a vara, ouviu uma inspiração, sei lá, divina, pega a vara, aquela cobra, não sei o quê, bate no chão e as águas separaram-se, e então ele passou em pé enxuto, como diz a Bíblia, e depois, então, quando viam o faraó e seu exército, não conseguiram passar porque a água havia subido de nível. A fonte que, por exemplo, diz que é verdade, é um facto histórico, mas bater com a vara e separar a água, não, porque naquela altura, de acordo com os estudos climatéricos, o nível da água era baixo e permitia as pessoas passar. Então, é um estudo, é uma revelação, tu tens aqui de um lado a revelação, a Bíblia, e do outro lado uma ciência que tem métodos para aferir isto. O outro exemplo é do sudário. Acho que vocês conhecem o sudário, né? O sudário é aquele pano que envolveram Jesus Cristo depois de crucificado. Depois de crucificado, veio aparecer um senhor que tinha algum dinheiro, um pano bom de linho, envolveu o Senhor, Jesus, e enterraram-lhe. Aí no final, quase no princípio da Idade Média, esse pano aparece. Pronto, já se sabia que Jesus havia ressuscitado, mas que as vestes ficaram aí, que era esse pano, que chama-se sudário. Mas precisava-se fazer um teste para se aferir se aquele pano pertencia àquele Jesus, porque Jesus é uma realidade histórica, não uma realidade unicamente divina, é também uma realidade histórica, ele viveu. Então teve-se que fazer um teste de carbono 14 para se remeter ao tempo aquele pano, e outros testes de sanguíneos, etc, etc, para ver se de facto pertencia aquele pano pertencia a Jesus Cristo, que depois, pronto, aferiu-se que sim, que pertencia a um cidadão que tinha uma altura de X, enfim, que pertencia de facto a Jesus Cristo. Então, são métodos próprios para fazer um estudo sobre a divindade. Não estamos a falar propriamente de um Deus que está no céu, que tem uns anjos, que não sabe se são pessoas ou aves, etc. Não. Estamos mesmo a falar de um estudo sobre as divindades, a quem o homem coloca a crença. Então, existe um conjunto de mecanismos para estudar isto, incluindo a teologia. A teologia pode não falar sobre esse Deus que é invisível, mas trazer um conjunto acredita se quiser. Pronto, isso é dogma. Mas depois tem todos os outros princípios que já tem a ver, olha, Deus, aconteceu isto. Isso é provável ou não? Muito por intercessão do santo fulano, do senhor fulano, e depois essa pessoa cura-se. Então, ele é canonizado a santo.
Mas essa ideia do santo é uma ideia eminentemente teológica católica.